Caro Padre Anderson, caro Padre Denis, meus irmãos do Ministério Ordenado, caros irmãos e irmãs, com essa noite de celebração, estamos dando mais um passo para celebrar a padroeira paroquial Santa Edviges. Esse passo é dado dentro do ano da misericórdia. Estamos praticamente há um mês e pouquinho, de encerrarmos o ano da misericórdia. O encerramos formalmente, porque a misericórdia é uma virtude que acompanha a Igreja desde sua origem e sempre acompanhará. Celebrar um ano da misericórdia é redescobrir a essência de Deus. Quem é Deus? Deus é misericórdia. Quem somos nós? Filhos de um Pai misericordioso, e devemos ser misericordiosos como o Pai. A misericórdia é o DNA de Deus. Às vezes é preciso fazer o exame de DNA, não é? Para saber se a criança é ou não é filha ou filho daquele pai. Preciso fazer também o DNA em nós. E nesse exame descobrir em que medida a misericórdia atua em nós, para saber se somos filhos de Deus ou se fingimos ser filhos de Deus. Porque se somos filhos de fato, somos misericordiosos como o Pai do céu. Estamos refletindo sobre as obras de misericórdia. Cada uma das obras de misericórdia é um chamado para darmos um passo firme no seguimento de Jesus para sermos misericordiosos como Ele. A obra de misericórdia que vamos meditar hoje é enterrar os mortos. Nossa, Padre, vai tirar um dia da novena para falar de enterro? Sim, falar do enterro na ótica cristã, sem que isso gere um clima de enterro dentro de nós. Por que falar do enterro dos mortos e afirmar que essa é uma obra de misericórdia? Primeiro, precisamos olhar na Sagrada Escritura. Desde o início na Sagrada Escritura, percebemos os patriarcas e os profetas preocupados com o enterro dos mortos. Abraão, quando deslocou-se da sua terra para Canaã, ficou acampado perto de Moabe. E em Moabe teve uma revolta, e muitos moabitas foram assassinados. Abraão foi o grande responsável de enterrar os moabitas, estrangeiros, não possuíam a mesma fé que ele, mas Abraão percebeu que era um ato de misericórdia enterrar aqueles homens. Tobit foi preso pelo governo grego na época em que os gregos dominaram sobre Israel, porque à noite ele saía pelas ruas da cidade para recolher os cadáveres e dar o enterro digno. Toda vez que se entra em guerra, ou toda vez que nós buscamos humilhar alguém, principalmente no período de guerra, se proíbe de enterrar o corpo dos mortos. Essa é uma constante que os historiadores percebem. Matam os inimigos e deixam apodrecendo nas vias públicas. É uma maneira de humilhar a pessoa com algo além da morte. O Deus de Israel, ao perceber essa prática perversa dos homens, tenta dar um remédio de misericórdia para essa prática: o sepultamento dos mortos. Mesmo no Novo Testamento, percebemos isso. Jesus, quando vai a Lázaro, que já estava morto, Lázaro estava sepultado. Jesus, quando se encontra com a viúva de Naim, ela estava a caminho do sepultamento do seu filho. O próprio Jesus
depois de morto na cruz, foi sepultado. Professamos a fé nisso. E foi sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O que significa falar do sepultamento dos mortos? Sepultar os mortos é um reconhecimento da dignidade humana. O corpo do ser humano é algo digno e precisa ser reconhecido. Sepultar os mortos é um ato de misericórdia, porque reconhece no corpo humano a sua dignidade. Em 3 aspectos. O corpo humano é um instrumento de Deus para a prática do bem. O meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo é um instrumento de Deus para fazermos o bem. Quantas coisas boas nós podemos fazer com o nosso corpo? Visitamos alguém, estendemos a mão para alguém, nos colocamos a serviço, fazemos um gesto de amor, damos carinho, damos atenção, partilhamos, acolhemos. Tudo isso fazemos com o nosso corpo. Portanto, se o nosso corpo faz tantas coisas boas e sagradas, se torna um instrumento sagrado que precisa ser valorizado. Depois, o nosso corpo, com o sacramento do batismo, é templo do Espírito Santo. É preciso reconhecer isso. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em cada próximo. O respeito pelo ser humano não começa depois da morte. Deveria começar antes. Alguns exageros que são feitos após a morte não significam amor, significam remorso. Já perceberam isso? Pessoas que são indiferentes com aquele que estava doente enquanto estava vivo. Aí depois que o fulano morre, é preciso mostrar o remorso. Chora-se demais, leva flores demais, fala demais, fica até doente. E comunica isso. Quando a pessoa era viva, não reconhecia que era templo de Deus. Vai fazê-lo depois, aí já é tarde. É importante reconhecer em vida que cada próximo meu é templo do Espírito Santo. Preciso reconhecer. Jesus habita em cada um. Padre, mas até naquela minha vizinha fofoqueira, Jesus mora dentro dela? Mora. Jesus mora dentro de todos. Até dentro da sua sogra mora Jesus. Por mais difícil que seja de acreditar, mas Jesus está ali. E é preciso reconhecer Jesus, amar Jesus, honrar Jesus naquele corpo. E terceiro, o corpo humano se torna um fato histórico. Deus faz uma história de salvação com cada pessoa. E quando eu olho para essa pessoa, eu lembro da história que Deus faz com ela. Já perceberam isso? Basta colocar uma foto de alguém que é muito querido pela comunidade. Vamos dar um exemplo. Suponha que nós puséssemos uma foto do Cônego Márcio, que foi pároco dessa comunidade muitos anos, conviveu com vocês muitos anos. Ao olhar para o corpo dele, para a representação dele, nós vamos lembrar da história dele. Aí cada um vai ter uma história para contar. Ah, um dia que ele tomou café lá em casa. Ah, um dia que eu fui com o carro buscar ele lá na Estiva Verde. Ah, um dia que ele fez isso. Ah, um dia que ele falou aquilo. Até de uma bronca que ele deu, vocês iriam lembrar. O corpo nosso comunica uma história. Por isso ele deve ser valorizado. Percebem que na igreja nós temos o costume de usar a relíquia. O que é a relíquia? É um pedacinho do corpo do santo, não é assim? Nós veneramos, temos respeito. Por quê? Porque aquele pedacinho de corpo nos recorda a história da pessoa, o que Deus fez na vida da pessoa. Então, enterrar o corpo de um ser humano
é dar-lhe a devida dignidade, porque aquele corpo foi um instrumento sagrado para Deus fazer o bem, porque aquele corpo é templo do Espírito Santo, batizado, porque aquele corpo é um sinal histórico. Deus fez história com aquela pessoa. É o respeito com o corpo humano. Nós que somos cristãos, somos chamados a lutar contra todo o tipo de desrespeito com o corpo humano. Estamos em pleno século XXI e o corpo humano ainda é desrespeitado. Desrespeitado quando as pessoas se drogam, se alcoolizam. Desrespeitado quando o trabalho das pessoas é um instrumento de exploração. Pessoas que trabalham muito e não ganham aquilo que deveriam ganhar. Isso é um desrespeito com o corpo humano. Desrespeito no que toca à sexualidade, pela prostituição, pela pornografia. Ali também é templo do Espírito Santo. E quando nós não reconhecemos isso, estamos desrespeitando o corpo humano. Os doentes nossos que são mal cuidados, em sistemas de saúde falidos, porque o dinheiro é todo roubado pelos políticos e depois não se tem dinheiro para cuidar dos postos de saúde, dos hospitais. O que é isso? Desrespeito ao corpo humano. A violência é um desrespeito ao corpo humano. Se embriagar e sair dirigindo por aí, colocando em risco a vida das pessoas, é um desrespeito ao corpo humano. Perceba, olha quanta profundidade que tem por trás da temática do enterrar os mortos. Se nós olharmos para a Santa Edvige, a nossa padroeira, vamos perceber uma mulher que teve um profundo respeito pelo corpo humano. Era mulher nobre, rica, desfez de toda a sua riqueza, porque ao redor dela tinha pessoas passando fome, tinha pessoas endividadas, tinha pessoas em extremas necessidades. Em outras palavras, perto de Santa Edvige tinha seres humanos que não tinham a sua dignidade respeitada. E o que ela faz? Dá o máximo de si, se doa, se entrega para que a dignidade do ser humano fosse respeitada. Aqui eu me lembro também de Santa Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá já fazia 18 anos que morava em Calcutá. Era a diretora do Colégio Santa Maria, um colégio muito importante da cidade. Um dia, 14 de setembro de 1946, teve uma guerra civil em Calcutá, entre os muçulmanos e os hindus. Morreram 6.000 pessoas. E o corpo dessas pessoas não foi enterrado, foi jogado no rio. Teresa de Calcutá, caminhando pela cidade e vendo esses 6.000 mortos jogados na rua, no rio, sentiu-se profundamente tocada. O que eu devo fazer? Logo após, Teresa de Calcutá fez um retiro espiritual. Abandonou o rico colégio onde ela residia, era freira, professora das meninas, e foi morar na rua para dar dignidade para aqueles seres humanos. Não escolheu os que estavam mais ou menos, escolheu os moribundos, aqueles que estavam morrendo. Uma vez uma jornalista perguntou para ela: mas Madre Teresa, por que gastar o tempo da senhora com uma pessoa que já está morrendo? Por que a senhora não se dedica em quem vai ter muitos anos de vida? E aí a Madre Teresa dizia: vale a pena ver o sorriso de uma pessoa que ao menos uma noite da sua vida consegue dormir com dignidade, de banho tomado, num lençol limpo. Um dia, para a Madre Teresa, já era um presente, ver um ser humano tendo a sua dignidade respeitada. Madre Teresa aprendeu a amar o corpo de cada pessoa. Quando esses morriam, eram sepultados com dignidade. Esse dia da novena, em que nós estamos meditando sobre enterrar os mortos, deve nos inspirar a uma coisa:
usar o nosso corpo para fazer o bem. Como eu estou usando o meu corpo? O meu corpo é um instrumento para o reino de Deus? O meu corpo é um instrumento para a prática do bem? O meu corpo é colocado a serviço da comunidade? O meu corpo reconhece a dignidade do outro que está diante de mim? É preciso transformar o nosso corpo numa semente. A palavra cemitério vem de uma raiz grega, semen. E sêmen em grego significa semente. Então o cemitério é o lugar que se guarda as sementes. Se o meu corpo faz o bem, se torna uma semente que, quando é plantada na terra, gera o quê? O bem. As pessoas, depois de morta, ainda conseguem fazer o bem. Olha Santa Edvige, já morreu faz muitos anos. E porque foi uma mulher boa, estamos aqui rezando a ela. A Madre Teresa de Calcutá já morreu, mas porque foi uma mulher boa, nós nos lembramos dela. O Padre Máximo já morreu, mas porque foi um homem que deu a vida pela igreja, mesmo depois que morreu, nós nos lembramos dele. Se nós fazemos o bem, o nosso corpo se transforma numa semente, que quando é plantado na terra, ainda gera frutos. Agora, quando nós usamos a nossa vida para arrasar, para destruir, para fofocar, para desconsiderar o outro, podemos até ser lembrados depois da morte, mas como uma semente podre, que produz frutos ruins, desagradáveis. Nós não queremos ser lembrados assim. Queremos ser lembrados como pessoas que fizeram o bem. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus chama a atenção. Vocês, fariseus, constroem bonitos túmulos para os profetas, mas não vivem a palavra dos profetas. Em outro texto, Jesus vai chamar os fariseus de sepulcro caiado. É aquele velho ditado, né? Por fora, pão, né? Pão bonito. Como que é? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não é assim o ditado? Obrigado por me ajudar a lembrar. É isso que Jesus quis dizer, né? Devemos tomar cuidado. Senão nós fazemos o túmulo dos profetas, né? Colocamos a imagem da santa, enchemos de flores, colocamos a imagem do santo, enchemos de flores, lembramos do Padre Máximo, lembramos não sei de quem, eu lembro do meu pai, da minha mãe que morreu, da minha avó. Fazemos tudo de bonito por fora, quando dentro do nosso coração está cheio de morte. Cheio de morte. Temos que enterrar os mortos, sim, os que morreram de verdade. Agora, o nosso coração não deve ser um sepulcro, onde a gente enterra a própria vida. Quando a gente escolhe o caminho do mal, a gente transforma o nosso coração num túmulo. E nós vamos nos enterrando em nós mesmos. A coisa mais triste é encontrar uma pessoa que é viva e ao mesmo tempo está morta por dentro. Sem esperança, com tudo negativo, olha tudo pelo prisma da reclamação. A palavra de Deus hoje nos provoca para não deixarmos o nosso coração ser um túmulo, para reconhecermos a dignidade do próximo e para nos transformarmos numa semente boa que, quando cai na terra, produz frutos. Podemos falar do enterro dos mortos porque Jesus está ressuscitado. A morte não é a última palavra. O enterro não é a última palavra. O túmulo não é a última palavra. A última palavra é ressurreição. Ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós. E pela intercessão de Santa Edvige, todos nós que estamos aqui, nos tornemos misericordiosos, como o nosso Pai do céu é misericordioso. Assim seja. Amém.